E nesta introdução aos livros poéticos, tá bem, então. E esse livro de Provérbios, você não vai conseguir fazer uma leitura dele em prosa. Não dá para fazer em prosa, porque eles são ditados populares. Isso, cada verso. O que acontece é que quando eles estavam colecionando o livro de Provérbios, eles foram pegando os adágios que havia na corte. Os reis, os sábios, os pregadores, aquelas frases. Eles foram pegando e eles foram escrevendo. O escritor, no caso, o agiógrafo, foi escrevendo um e outro. Aquele que o assunto está muito próximo, muito parecido, eles foram ajuntando. Por isso que você vai ter lá o capítulo 1, aí você vai ter a impressão de que ele tem uma unidade doutrinária, mas não tem uma unidade doutrinária. Parece que essa teoria tem nexo, né? E não tem nexo. Não tem nexo porque de vez em quando eles pegaram um adágio lá que não tem nada a ver com o assunto e colocaram no meio. E na hora que a Bíblia estava sendo escrita, vocês lembram, não havia divisão nem de capítulos e nem de versículos e nem de versos. A Bíblia estava sendo escrita de forma contínua, linha a linha. Inclusive, se você fosse ler, vamos supor que você fosse lá um judeu. Aí você fala, agora eu vou pegar a Bíblia e eu vou começar a ler a Bíblia, lá no original. Aí eu vou pegar aqui o Salmo 1. Vamos escrever aqui o Salmo 1 do jeito que estava lá. Eu nem sei se eu vou conseguir, mas eu vou colocar em português. Em português. Seria mais ou menos o seguinte, olha. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É tudo emendado? Assim que era lá quando a coisa toda começou. Você está vendo aqui que não tem diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Não existe pontuação. Não tem espaço. Tudo juntinho. E era assim que se lia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mantém o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas porque era rezado. É tipo latim? Todo o salmo ele é rezado, ou orado, ou cantado. Cantado. Com essa diferença. Agora a gente pode tornar um negócio pior ainda. Se você tentar escrever isso aqui sem vogal, ó. Bem-aventurado. Dá pra ler o que aqui? Parecendo sigla de banco. Sigla de banco, né? Coloca a tua senha aqui, confirma que você não é um robô, né? Pois bem, agora vocês veem como que Deus, Ele é misericordioso conosco, em que Ele nos deu os sábios, os entendidos, nos deu os tradutores, teólogos, toda essa turma aí que é linguista, para que a Bíblia chegue a nós hoje de uma maneira inteligível. Foi um processo demorado, lento, por isso que Deus toma conta dessa palavra, para cumprir. Foi muito penoso lá no começo. E era dessa forma aqui. Portanto, eles estavam escrevendo, não havia essa divisão de capítulos, nem de versículos, as palavras todas emendadas umas nas outras. No caso do hebraico não haviam as vogais. Portanto, você vai precisar dos escribas e sábios, e dos tradutores, e dos linguistas, e de toda essa turma, para que a Bíblia seja a palavra de Deus compreensível para nós. Aí estou eu lá colecionando os provérbios de Salomão. Estou colecionando, aí eu achei esse daqui, aí eu achei o outro. E quando eu achei o outro, o que eu faço? Eu começo daqui, dou um pequeno espaço, aí eu começo outro, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí eu paro aqui e começo aqui de novo. Paro aqui, começo aqui. É assim que está lá nos manuscritos mais antigos. Chegou a hora que foi se fazer a divisão em capítulos e versículos. E os nossos irmãos tiveram que decidir aonde que termina esse e aonde que começa o outro.
Aí de vez em quando você vai encontrar aí que emenda-se um verso com o outro e não tem nexo, não tem lógica. Sai fora, né? Totalmente está dentro de um contexto, daqui a pouco já Totalmente. entra outro contexto que fala o que está acontecendo, né? E uma quarta característica do livro de sabedoria é que ele é um livro sapiencial. É mais ou menos o seguinte: aqui está você, aqui está o texto. O livro sapiencial, ele é um livro fechado, ele é um texto fechado. Isso é uma característica dos livros de sabedoria. Não é para ser lido por todo mundo, não é para ser compreendido por todo mundo. Os irmãos que trouxeram a Bíblia podem abrir aí no livro de Provérbios. Pode ser a Bíblia do celular também, sem crise. Algumas. Eu fui cantar um hino da harpa esses dias na igreja e só tinha no celular, mano. Então, cantei no celular. Ó, o livro de Provérbios, ó. Provérbios de Salomão. Dá a impressão que todo o livro de Provérbios é de Salomão. Vocês que leram o livro texto sabem que não. Existem provérbios que não são de Salomão. Existem que são de outros autores também. Outros autores. Rei de Israel. Para quê? Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para entender as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento. A justiça, o juízo e a iniquidade. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso. Para que o sábio ouvir e crescer em doutrina e o entendido adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas proposições. Olha para quem que é escrito o livro. É para aquele que quer se tornar sábio, que se reconhece simples. A linguagem é um pouquinho essa daí. Essa daqui é a atualizada. O pentecostal está em suas adivinhações do pentecostal. Aqui no meu tá enigmas. Enigmas. É porque no hebraico você pode colocar qualquer uma dessas palavras que são sinônimos. Isso é uma característica. Os livros de sabedoria, o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro de Eclesiastes e Cantares, eles são livros fechados, irmãos. Fechados porque eles foram escritos por sábios, dentro dessa tradição sapiencial, e para instruir quem quer se tornar sábio. No livro de Provérbios está escrito o seguinte: os loucos desprezam a instrução e a sabedoria. Os loucos desprezam. E aí o livro de Provérbios fala: ainda que você bata num tolo até matá-lo, nem por isso ele se tornará sábio. Ou seja, ele pode ter experiência, que é a primeira característica. Ele pode até ser da nossa confissão de fé, ter o temor do Senhor, mas se ele não tiver essa tendência, esse dom para a sabedoria, o livro é fechado. Por ser um livro fechado, a pessoa vai evitar ler o livro. Por que vai evitar? Porque lá tem enigma, tem adágio, tem provérbios, tem toda essa linguagem que é uma linguagem hermética. O que é uma linguagem hermética? Ela é uma linguagem fechada. Isso que é linguagem hermética. Ela é uma linguagem que você só vai encontrar só no livro de sabedoria. Só. Você vai ter que querer se tornar sábio, ter o desejo de se tornar sábio. Se você se confessa e fala: não, esse livro não é para mim, tchau, pode ir embora. Ele não vai falar: volta aqui. Não é para você mesmo. Eu já estou escrevendo, já dificultando para que você que é simples e que não quer a instrução, vá embora. Deixa o livro para os sábios. Lá na escola bíblica, o tema é sempre esse, né? Dar instrução ao sábio, ele se tornará mais sábio. Mais sábio. No início, eu achei estranho, né? Porque eu achava que dar instrução ao sábio, se ele é sábio, né? Se é dar instrução ao sábio, eu achava que era da instrução que ele tinha. Aí depois, com o tempo, é que eu fui entender. Sábio, só, exato, só o sábio pode, ele tem desejo de conhecimento. E nós vamos fazer uma divisão aqui. Qual é a divisão?
diferença entre conhecimento e sabedoria. Tem uma diferença. Conhecimento é a aquisição de dados, de informações. Isso é conhecimento. Esse conhecimento também pode vir pela experiência, pode vir pelo estudo, pela pesquisa. Conhecimento. Você pode chamar de conhecimento secular, né? Ou secundário. Conhecimento, ele é a parte teórica da coisa toda. Qualquer pessoa então pode adquirir conhecimento, mas a sabedoria não, porque a sabedoria ela é o néctar do conhecimento. Sabedoria só o sábio consegue adquirir, e não se trata de diploma, também não se trata de estudar todas as coisas, vem por via da experiência, temor do Senhor e dom de Deus. É o princípio, né? A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio, né? Então, se não tem medo, não adianta, você não pode se tornar é sabido, né? Se não tiver temor, é sabido, né? Uhum. Sabido. Aí está. E vocês veem que dos 39 livros que nós temos, 5 de sabedoria, vamos ver só os livros que nós temos. Primeiro, o livro de Jó, altamente sapiencial, mas muito sapiencial. Ele é um dos livros mais difíceis de ler. O próprio livro, você lê o capítulo 1, capítulo 2, que está em forma de prosa, você entende o enredo do livro, mas quando você vai para o capítulo 3, que Jó começa a falar em versos, depois vem os seus 3 amigos, e no final vem o quarto, que é o mais sábio de todos, já no capítulo 3 já vai ficando aborrecido, tá aborrecido ler o livro. Você já vai ter um nó na cabeça, porque a linguagem já dá um nó. Quando chega no capítulo 4, 5, que aqueles amigos do Jó estão falando de coisas incompreensíveis, aí você já quer parar de ler. Você não quer prosseguir mais a leitura. O próprio livro de Jó, ele é um livro hermético, fechado. Aí você vai lá para os capítulos finais, quando Deus se apresenta para Jó. Voltamos a falar em prosa novamente. Deus ainda está falando em verso, mas depois volta a falar em prosa novamente. Aí nós entendemos. Ou seja, nós pulamos o livro inteiro e começamos só no começo, no primeiro capítulo, segundo e no último. A parte de sabedoria a gente pula inteira. Pula inteira. Fala de um tal de um behemote, um leviatã. A gente não sabe quem é esse leviatã, a gente tem algumas suposições. Fala sobre os depósitos de granizo que Deus tem. Depósito de granizo. Tem uma parte ali intrigante, muito intrigante, em que Jó ele fala que ainda com seus próprios olhos ele vai ver o Redentor, que em sua própria carne, depois de consumida. Aí a gente que é cristão, a gente vai fazer o quê? Nós vamos interpretar com a lente cristã. Nós vamos interpretar o livro de Jó com a teologia cristã. A doutrina não vai sair errada, mas a hermenêutica, a interpretação, ela vai ter um problema seríssimo. Nós vamos fazer uma interpretação cristã de um livro que não é cristão. Só que também não é um livro judaico. Porque qual que é a outra característica dos livros de sabedoria? Poderia dizer que essa que Jó está falando é uma profecia? Ele está dizendo, ainda que consumida a minha carne, eu verei com os meus olhos. É uma profecia ou... Isso, a gente pode fazer isso por causa que nós somos cristãos. A gente já tem a doutrina da ressurreição dos mortos. A gente já sabe que a alma vai para Deus, que vai para, ou então desce para o Hades. Não, porque lá no final ele fala, o cara entendeu, ele fala assim, ó, os meus falei, quando sem sabedoria, agora os meus olhos te veem. Aí quando você vê assim, o que é que ele viu? Deus veio num redemoinho. Agora você imagina um velho, vamos ser cruel nesse momento, né? Essa é a parte boa da teologia. Você olha para um velho, o cara tá todo cheio de chagas, o corpo inteiro, o hálito horrível, tá variando, não tá comendo, ele diz que ele não está comendo. Aí ele começa a ver um furacão, um redemoinho. Deus veio falar com Jó num redemoinho, um furacão. Aí tá lá ele, você tá aqui de espectador, vendo o homem lá variando, conversando com um pé de vento. Aí ele fala, agora meus olhos viram o Senhor. Vê o que, filho? Vento a gente vê o tempo todo. O Beto queria ter pegado desse jeito, você tá doido, tá variando. Tá variando, meus olhos te veem. Mas é que ele diz que, e inclusive o redemoinho está falando com ele.
Qualquer um de nós aqui, como espectador, olhando de fora, vai dizer, pode internar. Pode internar. Aí ele fala que está falando com Deus ainda, falando com o vento. Agora nós vamos com a lente cristã e fazemos uma interpretação cristã do livro de Jó e doutrinariamente não tem problema algum. Vamos supor que você continua nessa carreira de querer ser um teólogo, você inventa de ser um teólogo. Você vai aprender hebraico. E quando você aprender hebraico, você vai ver a diferença entre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é para o curso básico, médio e até o bacharel, você faz hermenêutica. Mas quando você vai fazer mestrado, doutorado, aí você vai aprender a fazer exegese. E a exegese, você faz nos originais ali, essa passagem que ele fala que os meus olhos mesmo verão a Deus, os exegetas dizem, não tem nada a ver com a lente cristã da doutrina da ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Opa, o Messias está falando aqui. Mas os exegetas que vão lá falam não. Aqui você tem uma troca de palavras, aqui um jogo de palavras. Um jogo de palavras que é muito característica da poesia. Aí haja fé para continuar crente. Haja fé. Onde muita gente se perde, né? Onde muitas pessoas desviam aquilo que a gente estava falando ontem. O irmão estava falando ontem. Muitos teólogos, eles trespassam-se a si mesmo, porque a loucura das letras nos leva para outro caminho, outro horizonte. Quando vai para cima das suposições, aí Não sobra nada. Ele fala isso pro Paulo, né? Oi? Paulo pra Paulo, muita letra que faz delirar. Te fazem delirar. Perceberam então? Livro de sabedoria é um livro hermético, é um livro fechado. Ele já espanta a gente pela linguagem, pela forma e pela doutrina. Apesar disso, a gente não vai ficar totalmente sem entrar nos livros. Qual que é a teologia dos livros de sabedoria? Por que o justo sofre? Porque se existe um Deus onipotente, que toma conta de todas as coisas, sabe quem é bom e sabe quem é mal, porque o justo sofre. Começa por aí o livro de Jó. Pega a pessoa de Jó, que foi um patriarca, um histórico também, real, viveu, só que ele não era hebreu, não era judaico, não era israelita, era um homem da terra de Uz, um uzita. Esse uzita, descendente de Noé, que vivia ali perto das terras de Midian. Lembra que a gente começou lá a nossa matéria falando sobre Pentateuco? E que provavelmente a história desse homem foi parar lá nas tendas de Jetro, que se tornou sogro de Moisés, que é tradicionalmente aceito como sendo o autor do livro de Jó, pela tradição. A crítica diz que não, a tradição diz que sim. Vamos ficar com a tradição. Esse homem que não era hebreu teve uma experiência com Deus em um tempo em que não havia judaísmo, e anterior a Abraão, inclusive. Se anterior a Abraão, você vai ter pelo menos aí Jó, você vai ter Abraão e vai ter Melquisedeque, 3 homens de 3 nações diferentes que têm experiência com Deus que não é a experiência judaica. São 3 gentios no caso. Ou Deus está se revelando aos gentios. Melquisedeque, rei de Salém, Jó, que é da terra de Uz, e Abraão, que é da terra da Caldeia. E ainda você vai contar mais os 4 sábios que são amigos de Jó, que também têm temor de Deus. Eles falam do mesmo Deus. Ali não está falando dos deuses pagãos, está falando do Deus de Jó, o Deus deles. Mais 4 sábios. Ou seja, a sabedoria de Deus. Quem vai ensinar isso para nós são os pais da igreja, aquela geração de cristãos do 2º século. Eles disseram o seguinte: quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus soprou o hálito de vida no homem, Deus soprou o seu espírito, a sua sabedoria, a sua imago Dei, a imagem de Deus. O homem se quebrou como um espelho, mas cada caquinho ainda contém algo da imagem de Deus, da imago Dei, não desapareceu totalmente. Os pais da igreja falam que essa imago Dei é chamada de logos espermaticoi, ou logos espermaticós. Logos é a palavra, tá vendo? Verbo. E espermaticós. Esperma, que é semente. Bom?
semente. A semente